Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem-rei, que fez as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos, com este recado, dizei aos convidados, eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite, e se foram, um para a sua casa do campo, e outro para o seu negócio. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviará, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à cidade. Então disse aos seus servos, as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. Ide, pois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas carregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo vestido veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros, atirai-os de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, aí haverá choro e ranger de dentes. Porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nestas palavras, fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse, muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga respeito. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Não é Deus que retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem, e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar maus frutos. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como Cristo vô-la deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se sobre todo o universo, não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância, para alentar o viajor cansado, que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Todas essas passagens do Evangelho nos convidam a refletir na responsabilidade que temos perante a vida, a partir do momento em que deixamos a infância espiritual e descobrimos o sentido dos ensinamentos do Cristo. Saber é o primeiro passo, mas viver de coração esses mandamentos de luz é o que nos torna uma boa árvore. Para isso, recomendo o bom combate que Paulo citou. É contra nossas más tendências que empunhamos as armas da perseverança
É no terreno do amor que o nosso exército aliado nos envolve e auxilia. É com treinamento e prática no bem que adquirimos a força que constrói a vitória. E o alimento da oração nos renova a energia e a fé. O Cristo nos chama a todo instante. Cumpramos nosso dever para que nossas obras, em nome dele, nos escolham pela vitória no bem. Aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. É sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. No mundo, tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Emanuel. Caminho, verdade e vida, FEB. Francisco Cândido Xavier. A alegria de servir a Jesus deve ser o combustível de nosso espírito em busca da felicidade suprema, a de compreender, viver e praticar os mandamentos de Deus, tão bem esclarecidos pelo Mestre e fortemente revivido pelo Espiritismo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Inteligência artificial a serviço do Espiritismo. Inscreva-se e conheça outros vídeos.